que será o interesse efetivo da Rússia nesta altura? Interessa-lhe, por alguma razão, eventualmente, destruir a central, sendo ela a maior na Europa e sendo que a Rússia propõe-se ser uma grande potência a todos os níveis? Será que poderá estar a aproveitá-la para outros eventos, no caso de efetivamente acabar por ocupar aquela região que se propõe ocupar? Qual é a sua opinião? Bem, Armanda, sim, ela é uma central nuclear, a maior do continente europeu, mas de construção soviética. É bom que se diga isso, é uma central nuclear de construção soviética, isto é, enquanto a Ucrânia era parte da República Socialista Soviética. E no âmbito da Operação Militar Especial da Federação Russa, lançada em fevereiro do ano passado, foi uma das estruturas estratégicas que foram ocupadas, além de outras que também são do conhecimento público. Agora, naturalmente, a Rússia está dentro porque quer marcar a presença no território ucraniano, ocupando essas estruturas estratégicas que pertencem ao Estado ucraniano, e não creio que será do seu interesse destruí-la, porque depois também aí resultaria numa catástrofe nuclear equiparável ou até pior, é que aconteceu também na Ucrânia em 86 com o incidente de Chernobyl. Está ali até quando este conflito tiver o seu termo. Até tiver o seu termo, a Federação Russa, as suas tropas continuarão ali, salvo se a contraofensiva ucraniana tiver o sucesso. Mas até agora não é, ainda não conseguiu furar até a esta central para, enfim, ocupá-la e, enfim, derrotar os militares russos que se encontram nesta central nuclear. Agora, se posso de forma sucinta comentar a conferência da Agência Internacional de Energia Atômica que decorre anualmente na Áustria. Esta conferência é uma conferência anual que discute vários temas do interesse internacional, sobretudo no que toca ao respeito de normas internacionais sobre a não proliferação de armas nucleares, e a conferência atual não só terá abordado ou abordará essa questão da Zaporizhzhia, como também abordou outros temas. Um dos temas que foi abordado é o emprego de energia nuclear como uma alternativa às energias fósseis. Também é um tema que está em discussão. E de resto, uma das questões que se colocam aqui é se, de facto, essa agência internacional tem sabido cumprir com o seu papel desde a sua criação, porque até ao estado atual, os iniciais estados nucleares que tinham armas nucleares e que aprovaram o chamado Acordo de Não Proliferação Nuclear de 1967, este número aumentou substancialmente. A ele se juntaram estados como a Índia, o Paquistão, há quem diga que também Israel tem armas nucleares, há o risco de que o Irão também as tenha, se juntou a este clube também a Coreia do Norte. Enfim, não há uma certeza, não há, digamos assim, uma eficácia desta agência em impedir que estados não nucleares se tornem estados nucleares. E a injustiça que há nisto, por exemplo, é para os estados como do continente africano, que assinaram na década de 90 o chamado Acordo de Pelindaba, que estabelece a África como zona livre de armas nucleares. Ou seja, de acordo com esta norma, estados como Angola ou África do Sul não podem ter armas nucleares, que no contexto internacional é um elemento dissuasor estratégico bastante importante. E em caso de conflito nuclear, e aí está o caricato, esses estados não estão imunes de consequências desses eventuais ataques nucleares. Enfim, há que ver, não é, bem o papel dessa agência para fazer com que os estados detentores de armas nucleares efetivamente as abandonem e se crie um mundo cada vez mais pacífico e livre delas para o bem de toda a humanidade.
Mas isto tem fim à vista, se olharmos para as manobras dos Estados Unidos, de Pyongyang, e olhando também um bocadinho para a China, qual é a sua opinião? O fim é imprevisível. O fim é imprevisível porque já há muitas iniciativas sobre a destruição dessas armas que não vêm sendo cumpridas. Existem até acordos bilaterais entre os Estados Unidos que neste conflito russo-ucraniano estão a ser abandonados. E dados recentes indicam que há inclusive o aumento de capacidades nucleares dos três Estados principais, isto é, da China, da Rússia e dos Estados Unidos. O fim à vista não é, digamos assim, algo realista, mas se houver uma pressão internacional, da comunidade internacional, para que esses Estados ou reduzam as armas que têm ou as abandonem, esses Estados continuarão a ter essas armas com o risco até de contribuir para a corrida às armas nucleares, porque depois analisamos aqui essa questão de eventual acordo entre Israel e Arábia Saudita. A Arábia Saudita quer ter acesso à energia nuclear. Ou seja, cada Estado detentor de armas nucleares depois pode oferecer não é, esta tecnologia ao Estado que for, digamos assim, viável à persecução dos seus interesses geopolíticos. Basta ver que, por exemplo, a Turquia, com base na boa relação que tem com a Rússia, inaugurou recentemente uma estação nuclear que irá produzir energia nuclear para a Turquia. Muito Enfim, bem. aqui os Estados detentores dessas energias, dessas tecnologias, vão fazer isto, vão contribuir para que haja uma corrida às armas nucleares e também depois há o risco de incidentes nucleares, como o caso, por exemplo, de Zaporizhia, porque se houver um ataque propositado ou acidental a Zaporizhia, haverá uma catástrofe nuclear no espaço europeu com efeitos nefastos para o resto do mundo. Muito E bem. também há o risco, não é, de que se perpetue essa injustiça que existe, que faz com que só os Estados detentores de armas nucleares anteriores ao Tratado de 1967 as tenham. Mas, se formos a ver, há Estados que as obtiveram após este acordo, com base nas boas relações que têm com esses Estados inicialmente detentores dessas bombas nucleares. Muito Enfim, bem. há essa possibilidade, mas só se houver cada vez mais empenho da comunidade internacional para fazer com que esses Estados se liberem delas. Mas, do ponto de vista realista, nada indica que eles o farão. Muito bem.